eis que temos uma vitória tricolor, eis que temos um 4-0 para o São Paulo Futebol Clube. Brasileiro, 11ª rodada do Brasileiro do ano passado, 4-0 em cima da Chapecoense, com gol de Raniel. Rapaz do céu, teve até gol do Raniel naquela partida. E desde aquele tempo o São Paulo não tinha um outro 4-0 marcante, né? A gente que foi mal acostumado lá para trás, com ganhar de 6 do Palmeiras, ganhar de 4 do Santos, golear de 5 Corinthians. Hoje em dia vai soltar rojão, vai fazer festa quando mete um 4-0 no Oeste. Mas claro, eu tô brincando, eu tô forçando um pouquinho a barra. Muito importante a vitória do São Paulo, né? Lá contra o time de ex-Itápolis, atual Barueri, na Arena Barueri, nesse carnaval de 2020. É carnaval tricolor, carnaval de gols do nosso São Paulo, do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Importante ganhar, importante deixar registrado esse feito, não é? Vamos repercutir um pouquinho. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Feliz demais de poder compartilhar com os amigos, né, a respeito do São Paulo, comentar sobre o São Paulo, falar sobre a partida do São Paulo, falar sobre os jogadores na atuação do jogo desse último sábado. Muito importante, já estou aguardando aí o comentário de vocês para a gente poder repercutir um pouquinho mais e saber da opinião, claro, sempre legal, sempre positiva dos amigos, para a gente, né, fazer essa interação, fazer esse comentário todo aí sobre o que a gente espera do São Paulo para essas próximas partidas. Muito importante a vitória, o São Paulo que vinha do empate contra o Novo Horizontino, problema de arbitragem, o São Paulo que vinha com uma derrota para o Santo André, problema de arbitragem, o São Paulo que vinha com empate contra o Corinthians, problema de arbitragem também, porém nas 3 partidas, problema de conclusão, né? Vamos lá, uma parte problema de conclusão, uma parte problema de arbitragem, parece que ontem essa coisa em parte, ela foi resolvida. Tivemos problema também com pênalti e tal, aquela... Gente, problema em todas as partidas nós temos. Repito, eu não vou tratar isso como perseguição. Eu não quero entrar nesse universo. Eu quero entrar no universo, sim, de ruindade da arbitragem, de falta de VAR, que é a responsabilidade das diretorias dos clubes também. Mas, claro, isso é uma coisa toda à parte. Nós vamos falar um pouquinho do jogo, um pouquinho da equipe, um pouquinho do comportamento dos jogadores nesse jogo. Claro, é evidente, o São Paulo sim fez uma boa partida e a gente não pode negar isso. Eu havia dito na primeira partida do São Paulo contra o Água Santa no Morumbi, já isso, né? É inegável que o São Paulo, ao ganhar, a gente enxerga algumas coisas que são legais. Ah, Rony, não enxerga coisa legal na derrota? Fica mais difícil, fica mais complicado. Porque por coisas legais a gente entende um caminhamento que propicia o resultado. Isso é importante. Porque é um complemento de evolução. A evolução pode ser metade? Ela pode. Só que diante do nosso histórico de 10 anos, a evolução sem o resultado, ela fica comprometida. A evolução com o resultado, ela melhora a maneira de ser apresentada. Isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, em todos os setores da sociedade. E por que no futebol não? Então é muito importante também a gente enxergar isso. O ponto positivo, o ponto que não é positivo. Ah, mas eu quero ver o copo meio vazio, eu quero ver o copo meio cheio. É uma outra história. Eu trabalho com realidade, tento trabalhar com a realidade, lembrando sempre que aquilo que eu falo não passa da minha opinião, né? Única e exclusivamente a maneira como eu vejo isso, né? E claro, você fica aí à vontade, fica aí à disposição de fazer o seu comentário, de colocar a sua ideia, contra ou a favor, né? Concordando ou discordando, sempre será bem-vindo. É isso que a gente abre aí a porta para os amigos para poder falar do nosso querido, do nosso amado São Paulo. São Paulo que teve 65% de posse de bola, legal, maravilha, ótimo, olha que legal. O São Paulo repete nas partidas o domínio que ele tem sobre a bola. Isso é muito importante, é claro que é importante. Isso fica mais importante ainda quando você transfere o domínio em ataque e, claro, qualidade de se defender, isso é fundamental, mas você transfere para o ataque e transfere em gol e em resultado. Ótimo! O ciclo ele fica bastante completo quando é assim, né? Então assim, não é que está tudo errado quando não tem resultado e não é que está tudo certo também quando tem o resultado. Então a gente tem que ter esse contraponto, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu tenho certeza que o Diniz, lá na intimidade dele, na hora que ele senta para fazer as anotações, para fazer os pensamentos, conversando com a sua comissão técnica, ele entende assim também. É claro que ele vai passar uma imagem para a mídia, uma imagem para a torcida, né? Da maneira como lhe convém passar.
Mas na análise ele está sabendo que ele tem que melhorar isso, ele tem que aprimorar aquilo, ele tem que desenvolver aquilo. Porque o futebol é uma constância de desenvolvimento. Então assim, se o cara não se aprimora a cada jogo, se ele não desenvolve uma maneira de jogar dentro do seu perfil a cada partida, diante de cada adversário que ele tem, ele não vai conseguir êxito. Está muito claro isso. Né? Hoje em dia todo mundo sabe como o outro joga. Então é muito importante esse processo de aprimoramento jogo a jogo que o Diniz tem a oportunidade de colocar no São Paulo. Sim, o São Paulo fez uma boa partida, é inegável. A gente não tem como falar como que não tinha feito. Sim, o São Paulo conseguiu fazer 4 gols. A gente há tanto tempo pedindo gol e o São Paulo conseguiu de alguma maneira produzir esses 4 gols. Sim, o Pato fez um bom jogo, conseguiu fazer os seus gols, ótimo. Que legal! Né? Isso é muito importante para o jogador. Isso é muito importante para a coletividade ter mais confiança no seu homem-gol. É assim que funciona. Valeu, Pato? É por aí mesmo. Sim, Daniel Alves tem feito um bom trabalho, independente de ainda a gente questionar ele na lateral, gente questionar ele mais como um segundo volante. A gente vai questionar um monte de coisas. É inegável que o Daniel Alves, até pelos números que ele produziu nessa partida de sábado, ele tenha feito uma muito boa partida. Né? E ainda com 2 gols, né? Isso é muito importante. O Daniel Alves que tem sido aí o nosso homem-gol na ausência dos gols dos artilheiros. Na movimentação, sim, o São Paulo fez uma grande partida. Grande, entendam bem, né? O conceito. A própria jogada do primeiro gol mostra que o São Paulo tem esse processo de evolução. É importante. Alguém vai botar aí, você falou que não evoluiu nada no outro vídeo. Amigo, vocês fiquem à vontade, né? O espaço é aberto para isso. Sim, quando eu ver que não evoluiu na partida, eu vou falar que não evoluiu. A minha visão, o meu comentário, a minha opinião. Se o senhor aí achou que evoluiu, tamo junto. Perfeito, é a sua visão para a partida, né? Então assim, ontem a gente enxerga isso, ótimo. Eu me lembro de uma jogada que o Vitor Bueno perdeu um gol contra o Santo André, e vocês vão se lembrar, numa jogada muito parecida com o primeiro gol de ontem do São Paulo. Só que aí a bola não entrou. Só que a bola não entrar não pode ser tratado como um detalhe. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então assim, se existe evolução, o resultado tem que vir acompanhado para você ter uma evolução consistente. Porque senão vira uma evolução vazia. Aí eu não vou jogar para falta de confiança, azar, perseguição. Aí eu não vou jogar para o universo. Eu vou jogar para a competência de cada um. Né? Os nossos jogadores estão ali para botar a bola para dentro, os nossos atacantes. Então essa é a função deles. Quando você trabalha a bola, quando você coloca a bola dentro do gol, você considera uma evolução mais consistente. É quase uma equação matemática isso. E isso é importante, por vários aspectos, que obviamente a gente tem falado e vai continuar falando. Porém, eu quero colocar o seguinte, aí vem o chato. Nós jogamos contra o Oeste. Nós jogamos contra o Oeste, que de 7 partidas, perdeu 5. Ou seja, nós, dessas 5 derrotas do Oeste, uma delas foi contra o São Paulo. Ou seja, perdeu 4 partidas para alguém aí nesse universo. Então é muito importante também, quando a gente for preparar os rojões, né? Então eu já vi ontem, o Pato arrebentando. Eu já vi ontem, o São Paulo estraçalhou. Eu já vi coisas assim. As pessoas têm o direito de entender dessa maneira, mas você não tem a dúvida. Eu tenho o direito de ficar com um pé atrás e um pé na frente? Aí é uma questão minha, né? Uma visão muito particular daquilo que eu vejo do São Paulo, com todos os cuidados. Eu fosse o Diniz, eu ficaria com um pé na frente e um pé atrás, que eu tenho certeza que é como ele está hoje. Quando ele vai falar, ele vai, logicamente, vender o peixe dele, ele está no direito dele. Quando ele vai sentar para fazer as análises da partida, tudo que ele está pensando para o próximo domingo contra a Ponte Preta, você pode ter certeza que ele vai pegar as coisas que não andaram legais, porque ele vai ter que corrigir isso a tempo. E fortalecer o que foi bem. É assim que funciona o papel do treinador. Portanto, a gente não pode, penso eu, né? É nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Não existiu evolução nenhuma, foi não sei o que lá, foi não sei o que lá. Não, foi demais, foi campeão, vou soltar rojão e eu vou fazer festa. Vamos pro meio termo? Eu acho que o meio termo fica legal para essa partida. Importante elogiar, importante acrescentar que foi uma boa vitória, importante a gente ver
que a equipe se superou daquelas 3 partidas que vinha fazendo, né? Repito, separando a arbitragem para cá e separando competência pro outro lado, né? Então assim, ganhamos, maravilha, vamos comemorar, porque a gente tem que comemorar mesmo. Vitória no futebol é feita para comemorar, não é feita para ficar chorando. Vitória no futebol é feita para ficar feliz. Eu fico feliz que o São Paulo tenha ganho, eu fico feliz que o Diniz tenha feito, de alguma maneira, o time jogar bem. Você imagina se o São Paulo não ganha do Oeste? Né? Você imagina se o São Paulo ganha de 1-0, que seja do Oeste? Tivesse tido dificuldades com o Oeste? A gente estava sentando o martelo. Ah, mas jogou bem, Rony, mas pera um pouquinho. Não teve resultado. Vocês estão vendo a diferença de ter resultado? A diferença é essa. A diferença é que propicia a gente aliar evolução com resultado. Ótimo. Isso é fundamental para você fechar a conta dessa partida especificamente. Isso é muito importante, né? Pro São Paulo. Vocês me acompanham? Vocês viram meu último vídeo? Não falei sobre isso? A vitória encorpa, a vitória dá lastro, certo? A vitória dá confiança, a vitória anima a todos, né? E a vitória, acima de tudo, gera na coletividade uma esperança de que as coisas possam melhorar a cada partida. Isso é fundamental para uma equipe, para um grupo e para uma coletividade, né? Que juntos vão caminhar. Eu tô louco da vida com isso, que parece o seguinte: ao criticar a gente tá contra. As pessoas não entendem o que é crítica. As pessoas começam a ter que entender o que é crítica. Então assim, se eu não passo sabão no Diniz ou nos jogadores, eu tô querendo que eles se ferrem. E não é isso, né? Criticar significa pressionar, no bom sentido. Criticar significa gerar uma possibilidade de auxiliar na melhora e na transformação da equipe. Por que não? Por que você não pode mais criticar? Aí já vem lá as nomenclaturas oficiais para essas situações. Tem gente que chama de modinha, um negócio absurdo no futebol, né? Quem proclama o outro, quem declara o outro modinha, é pior do que modinha. Como se ninguém aqui fosse São Paulino, como se ninguém aqui quisesse o melhor para o nosso querido São Paulo. Portanto, vamos deixar de lado um pouco isso e vamos aprender que a crítica sem a ofensa, é claro, ela serve para ajudar na construção. A crítica não serve para destruir absolutamente nada. É claro, tem gente que tem a habilidade de trabalhar a crítica na destruição, mas aí é um outro problema. Você identifica rapidinho. Todos nós aqui, São Paulinos, queremos o melhor pro São Paulo Futebol Clube. Pois bem, e a vitória, acima de tudo, fortalece o Diniz. Isso que é muito importante. O Diniz se sente mais seguro, o Diniz se sente mais protegido, ele se sente mais forte e, portanto, ele vai trabalhando semana a semana, né? Agora o São Paulo, daqui a pouco já indo para as finais do Paulista, daqui a pouco já começando a Libertadores da América, quem sabe se consolidando mais, se fortalecendo mais, para a gente poder ter uma grande campanha nesses 2 torneios que são os torneios iniciais da temporada. O São Paulo, que tem 12 pontos agora, é o líder, atrás dele vem o Mirassol com 10 e agora vem ali o Ituano na cola e vem a Inter de Limeira também com 9 pontos. Todo mundo brigando ali por 2 oportunidades, por 2 vagas. O São Paulo que tem uma semana para treinar, ou o pessoal para pro carnaval. Mas é isso aí, tem uma semana para treinar ou para descansar, entendam da maneira que preferirem. Domingo tem a Ponte Preta no Morumbi, outra oportunidade de reforçar. Já pensou mais um 4-0 na Ponte? Como isso incorpora? Como a evolução vira resultado? Olha que legal. Esse é o conjunto da obra, esse é o conjunto da ópera, né? Então o Diniz tem que trabalhar com resultado. Não tem essa história de que o pessoal se preocupa com resultado. Não existe isso. Viu, Diniz? Evolução mais resultado é igual a consistência. Aí sim. Aí você tem um pacote legal para seguir em frente, que é o que a gente mais quer, que é o que a gente mais precisa. Enfim, nós precisamos, né, de um São Paulo recuperado, porque aí o Diniz se recupera. Precisamos de um Diniz recuperado, porque aí o São Paulo também se recupera. Não é verdade? Eu gostaria de destacar, obviamente, a partida que o Dani Alves fez, essa carregada de bola, né? Num dos gols também ele desmonta a saída do Oeste, ele tira a bola do jogador, devolve. Então assim, é legal você ver essa dinâmica que o Dani Alves está tendo no gramado. Os números dele são, como é que eu vou dizer para você? Você não tem como questionar, são inquestionáveis, né? Fazendo gol ainda, tendo essa dinâmica, fica muito legal. Ele fica no tamanho Dani Alves que a gente espera do São Paulo,
né? O Dani Alves que já vem mais velhinho pro São Paulo, que vem com aquela coisa da história do São Paulo, dos velhinhos. Eu trouxe aqui, ó. Hoje eu trouxe 3 velhinhos aqui. Eu trouxe o meu querido Gerson, aqui no primeiro plano. Atrás dele tem Roberto Dias, o gigante Roberto Dias. Ambos bicampeões paulistas, 70, 71. Aqui tem Zizinho, que veio velho e desacreditado pro São Paulo e nos deu um título de 57 do Paulistão na tarde das garrafadas contra o Corinthians do Pacaembu. E aqui tem o grande, o gigante, Dom Pedrito Rocha, Pedro Virgílio Rocha, Franchetti, um dos maiores jogadores do planeta que veio jogar no São Paulo nos anos 70. Daniel Alves, vamos se inspirar nesses meias aqui, vamos se inspirar nessas feras que vieram para o São Paulo e foram campeões e deixaram o seu nome guardado na história do São Paulo. Grande carnaval para todo mundo e a gente volta a falar do Tricolor essa semana. Avante, tu és forte, tu és grande São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço.